Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos finalizar a parte de termoquímica. Peguei alguns exercícios daquela lista que eu passei para vocês e peguei um exercício da apostila que ficou da aula de entalpia de ligação. Então, nós finalizamos e também ajuda aí uma revisão para vocês, porque é o assunto da prova da semana que vem. Bom, gente? Então, eu peguei e selecionei alguns, tá? Que eu acho que talvez vocês tenham dificuldade. E também para a gente lembrar, né? Então, aqui é o exercício 3 da nossa lista, tá? A variação de entalpia, ΔH, é uma grandeza relacionada à variação de energia que depende apenas dos estados inicial e final de uma reação. Analise as seguintes equações químicas. Então, ele me deu 3 equações com os valores do ΔH. E aí ele faz uma pergunta. Isso daqui, gente, é aplicação de lei de Hess, tá? Esse exercício é mais difícil. Por quê? Porque ele não te dá a equação que ele quer, ele te fala, tá? Na prova de vocês eu vou dar a equação já, mas aqui ele fala. Ante o exposto, determina a equação global de formação do gás propano. Então, ó, para formar o gás propano, quem que seria o propano? Aí você tem as equações aqui, ó. O2 não é, vai por exclusão. Vocês não viram orgânica ainda, né? CO2 não é, porque é gás carbônico. H2O não é, grafite não é. Então, hidrogênio não é, o propano só pode ser esse. Por exclusão, só pode ser o C3H8. Se eu quero formar, ele tem que estar no produto. Então, a equação de formação do propano é formar 1 mol do propano, então ele tem que estar depois da seta, C3H8. Por que eu sei que essa fórmula? Porque eu copiei daqui. A partir de suas substâncias simples, isso é entalpia de formação, né? A partir de substâncias simples, que seria o carbono grafite, que aqui é carbono, e aqui o hidrogênio, tá? Que é o H2. Fazendo o balanceamento, eu tenho 3 carbonos aqui, então aqui eu preciso colocar um 3, e eu tenho 8 hidrogênios aqui, então aqui eu preciso colocar um 4. A pergunta do exercício é essa reação e calcular a variação de entalpia. Ele quer o ΔH dessa reação. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar as equações que são dadas para arrumar essas 3 de tal maneira para obter essa. Então, eu vou começar com o propano, tá? Ó, o propano aqui está na primeira equação nos reagentes, mas eu quero nos produtos. Então, o que eu tenho que fazer com a primeira reação? Eu tenho que inverter. Tudo que for reagente vai para produto, tudo que for produto vai para reagente. Eu não posso passar só quem eu quero, tá? Então, aqui vai inverter. Quando eu já olhei esse, agora eu vou olhar o carbono grafite. Tá vendo que o carbono grafite está aqui? Eu quero antes da seta, aqui está antes da seta. Só que eu quero 3 e aqui só tem 1. Então, o que eu vou fazer com essa equação? Vou multiplicar por 3. E o último que a gente vai olhar vai ser o H2 que está aqui, né? Eu quero ele no reagente, aqui também tá, só que eu quero 4. E aqui tem 1. Então, eu vou pegar essa equação e multiplicar por 4. Fazendo isso, a gente vai obter essas daqui. Então, ó, a primeira. O reagente, esses daqui foram para os reagentes, tá vendo que eu copiei igual? E esses daqui foram para o produto. Com isso, eu tenho que inverter o sinal do ΔH. Tudo que eu faço na equação, eu tenho que fazer com o ΔH. Quando eu multipliquei aqui por 3, eu multiplico todo mundo. 3 carbonos, 3 O2, dando 3 CO2, e inclusive o ΔH. Ele continua negativo, só que multiplicado por 3. E essa última, quando eu multipliquei por 4, ó, aqui dá 4. Ó, 4 vezes meio dá 2, tá vendo? Eu só indiquei aqui. Aqui, 4, multiplico também o ΔH por 4. Ele continua menos, mais 4. E aí, o que é a lei de Hess? Ao somar essas equações, eu vou obter essa. Então, gente, ó, a setinha é como se fosse um sinal de igual. Então, ó o que dá para a gente cancelar, tá? Tá vendo que aqui tem 3 CO2? Aqui também tem 3 CO2. Então, cancela.
que mais que dá para cancelar? Tá vendo aqui 4 águas? Tá vendo aqui 4 águas? Dá para a gente cancelar. Olha o oxigênio. Tá vendo que aqui tem 5 oxigênios? 4 vezes meio aqui dá 2. Do mesmo lado, eu tenho mais esses 3. Então, 2 daqui com 3 daqui dá 5. Cancela esse 5 daqui. Então, eu cancelei tudo e sobrou só o que eu queria. E aí, o ΔH da reação é você juntar esses valores. Mais 2.220 com menos 1.182 com menos 1.144. Cuidado com a conta, né? Você soma esses dois e conserva o sinal de menos e depois subtrai desse, tá? O valor dá de menos 106 quilojoules. Uma reação que libera calor porque o ΔH é negativo. Tá certo, gente? E aqui um mimos para alegrar os slides de vocês, né, gente? Já que eu não consigo aparecer, senão o vídeo fica muito pesado para eu colocar no YouTube e demora bastante, tá bom? Então, uma imagenzinha para alegrar a vida de vocês. Então, vamos para o próximo. Então, vamos fazer o exercício 4, que é o assunto de entalpia de ligação, ou energia de ligação. Então, o que você vai ter? Você tem uma reação e tem uma pergunta. Essa reação é dado as energias de cada ligação. H com H, Cl com Cl e H com Cl, que é o que eu tenho na reação. Então, gente, falou energia de ligação, eu tenho que pensar nas ligações, tá? Então, vamos pensar. H2 é um H ligado no outro H. Cl2 é um Cl ligado em outro Cl. 2 HCls, um HCl aqui e outro aqui. Olhando as ligações, o H com H é 436, está aqui. O Cl com Cl é 243, está aqui. O H com Cl é 432, só que eu tenho esse e tenho esse, porque são dois, certo? O que a gente faz quando é dada energia de ligação? Gente, eu escrevi isso no roteiro, tá? Você vai somar todas as ligações dos reagentes e vai somar todas as ligações do produto, tá? Então, somei esse com esse, 679, esse com esse, 864. E aí, porque foi dado em energia de ligação, você não vai fazer produto menos reagente. Se você fizer, vai dar errado, tá? É outra teoria. Você vai, nos reagentes, colocar o sinal positivo, porque ligação nos reagentes absorve calor quando é quebrada. E a energia das ligações do produto, você vai colocar o sinal negativo, porque quando a ligação é formada, libera calor. Isso é fixo, tá? Isso é fixo. Fez a soma, aqui sempre vai ser positivo e aqui sempre vai ser negativo. E aí você junta os dois. Não vai fazer produto menos reagente se não erra, tá? Isso você faz se for dado entalpia de formação, que não é o caso aqui, tá bom? E então, juntando esses valores, você vai subtrair, conservar o sinal do maior, que no caso é negativo, e esse valor é de menos 185. Aí, esse exercício, gente, se eu não me engano, é da FUVEST. Fufu, né? Fufu. Olha o que a Fufu faz, danada. Tem o valor de menos 185, tá vendo? Só que você tem que tomar cuidado, porque a pergunta é o valor do ΔH por mol do HCl. Essa reação tem quantos mols aqui na frente? Olha a danada da Fufu. Tem 2. Então, se você quer para 1 mol, você tem que dividir por 2 esse valor, que vai dar 185 dividido por 2, 92,5. Continua negativo, que vai ser a alternativa A. Danada, né, gente? Então, estudem direitinho, tá? Se tiver alguma dúvida, vocês me chamam depois, tá? Para perguntar. Então, continuando. Outra carinha aí, para alegrar os slides para vocês. Esse aqui também é da Fufu, tá? Tá na lista que eu passei para vocês. Ele me dá um gráfico, né? Os vestibulares gostam muito de trabalhar com gráfico. E aí ele conta uma historinha aqui, né? Na dissolução de um sal em água pode ocorrer liberação de calor, absorção ou sem efeito térmico. Conhecidos os calores envolvidos nas transformações mostradas no diagrama que segue,
é possível calcular o valor do calor da dissolução do cloreto de sódio em água, produzindo Na+ e Cl-. Me deu um gráfico com várias informações. Só que você tem que situar na pergunta. Com os dados fornecidos, pode-se afirmar que a dissolução de 1 mol desse sal. O mol desse sal é o cloreto de sódio, tá aqui. Gente, olha que a dissolução, ele escreveu no gráfico, que é essa setinha aqui, tá vendo? Exercício da FUFU também, da FUVEST. Então, ó, a setinha está subindo. Eu já sei que é endotérmica, porque se sobe, absorve calor, se desce, libera. Então, eu estou subindo, absorve calor. E como que eu faço para calcular esse valor? Porque eu já sei que é endotérmica. Aí tem duas opções. É acentuadamente endotérmica ou é pouco endotérmica? Gente, é só esse pouquinho, né? Mas como que a gente faz para calcular? Eu quero esse segmento e eu sei que está subindo, então já sei que é endotérmica. O que a FUVEST faz para confundir vocês? Ela coloca uma seta subindo no valor de mais 766 e outra seta descendo no valor de menos. Esse menos, gente, é porque desce, né? Se estivesse subindo aqui, seria mais também. Então, o que me importa é o segmento, tá? Esse segmento é 766, esse segmento é 760. Então, esse daqui é o quê? Se daqui até aqui em cima é 766 e aqui é 760, esse segmento é de 6, que é a diferença dos dois. Então, é pouco endotérmica envolvendo menos de 10 kJ, na verdade, envolvendo 6 kJ. Tá certo? Então, não é um exercício difícil para ser FUVEST. A FUVEST, ela intercala, ela coloca exercícios que são mais demorados e alguns que são mais fáceis, se você souber olhar, tá? Por isso que tem que treinar. Outra carinha aí, a Agnes. Tá certo, gente? E o da apostila, que esse exercício é um exercício difícil, tá? Então, vou fazer ele com vocês, eu deixei ele para vocês fazerem. Ele envolve gráfico, envolve bastante conceitos, tá? Fazer devagarzinho. Ele me dá um gráfico que é a reação de produção da amônia. Ah, Elise, mas eu não sei qual é a amônia. Ué, gente, ó, aqui é nitrogênio, aqui é hidrogênio, aqui é N2, gás nitrogênio, gás hidrogênio. Então, mesmo que você não saiba a fórmula, a amônia é o NH3. Vai por exclusão, tá, gente? Porque vocês estão no segundo colegial, então não sabe fórmula de muito composto orgânico, de muitas substâncias ainda. Então, não se preocupe, quando aparece essa parte, você consegue deduzir. Então, vamos lá. De acordo com esse gráfico, a síntese de amônia, a produção de amônia, a partir de nitrogênio e hidrogênio, ó, nitrogênio e hidrogênio, é uma reação endotérmica ou exotérmica? Ó, tá descendo o gráfico. Nitrogênio e hidrogênio, para formar a amônia, o gráfico desce. Se o gráfico desce, libera calor. Se sobe, absorve. Se desce, libera. Quando libera, é exotérmica. Ah, Elise, por que você não pensou desde aqui de cima? Porque aqui eu tenho átomos isolados. Aqui ele teria que falar a síntese da amônia a partir dos átomos isolados de nitrogênio e hidrogênio, tá? Por isso que eu estou pensando nesse segmento aqui, certo? Então, item A. A síntese de amônia é produzir amônia, portanto, a gente tem essa reação, olhando o gráfico, que corresponde ao ΔH2, que é uma reação exotérmica. Agora, o B. Sabendo que a energia da ligação H com H é igual a 436, qual o valor da energia da ligação N∧N? Então, aonde que eu tenho que buscar isso no gráfico? Eu tenho que buscar aonde tem H ligado no H, que é aqui, H2, e N ligado no N, que é aqui, N2, tá vendo? E como eu estou falando de energia de ligação, gente, qual é o conceito? Energia de ligação é para quebrar a ligação, você está quebrando ela. Então, eu tenho que pensar, olhando o gráfico, começar aqui, que eu estou quebrando as ligações, eu quero saber o valor desse eu sei. Para quebrar, eu tenho que subir no gráfico, tá? Então, ó, o B, eu tenho N2 com H2, que eu estou quebrando todas as ligações, ó.
Aqui eu estou quebrando a tripla, N tripla N, e aqui eu estou quebrando as 3 ligações H com H. Então, ó, o N eu separo do N, que é quebrar essa ligação, que é o que ele quer. Aqui eu tenho 3 do H2. Então, aqui eu quebrei de um, aqui eu quebrei de outro, aqui eu quebrei de outro, tá vendo? Então, olhando o gráfico, é esse segmento que eu tenho que analisar daqui para chegar aqui em cima. É esse segmento subindo. E ele vai de 0 até 2.249. Se está subindo, é positivo, né? ΔH de 2.249, certo? Então, o que a gente quer? Eu quero a ligação aqui tripla e ele me deu o valor de cada ligação H com H. Ó, tá aqui, ó, 436. E eu tenho 3 dela. Então, 436 mais 436 mais 436. Para eu quebrar todas essas ligações, tem o valor de 2.249. Aí a gente trabalha matemática. Soma esses 3 valores, passa para cá subtraindo. O valor do X, que é a pergunta, é 941 kJ. É um item difícil, tá? Então, vou repetir para a gente ir para o C. Ele falou de quebra de ligação. Por que eu sei que é quebra? Porque a teoria de energia de ligação é para quebrar. Pega lá o roteirinho que eu passei para vocês. Então, para eu quebrar as ligações aqui, é eu subir aqui no gráfico nesse segmento. Eu tenho as ligações aqui e separo todos os átomos, que é essa equação aqui. Então, o X é a tripla que eu quero. Aí eu quebrei 3 ligações H com H, 3 delas, cada uma vale 436. E o valor total de energia que eu precisei foi esse que saiu aqui do gráfico. Fiz a matemática, somei esses valores, passei para cá, subtraí, achei o valor da ligação N, tripla N, que é o que ele pergunta. E agora, para a gente finalizar, qual é a entalpia da reação de formação de 1 mol da amônia? Então, o que nós temos aqui, gente? A formação aqui, tá vendo? É para 2 mols de amônia, né? E o exercício que é para 1 mol. A reação de formação é sair do N2 e do H2 e ir para cá, tá? É a reação de formação. Quanto que vale esse segmento? Eu preciso saber o ΔH desse valor aqui. Então, ó, o que eu tenho? Eu tenho esse segmento aqui, que ele colocou sinal negativo porque está descendo, né? Se tivesse subindo, seria positivo. Então, esse segmento é 2.346. Esse segmento é 2.249. Então, aí eu consigo calcular o que eu quero. Subtraindo esse valor por esse. Aí eu consigo calcular o que eu quero, que é o ΔH2. Cuidado com esse sinal, hein, gente? É para confundir. Eles colocam o menos descendo para confundir na hora de fazer. Se estivesse subindo, seria mais, tá? Eu preciso do segmento. Então, aqui eu consigo calcular o valor, que vai ser do quê? Então, aqui, ó, analisando o gráfico para calcular o ΔH2, é 2.346 menos esse valor, que dá um valor de 97. Como o gráfico está descendo, é valor negativo, ΔH menos 97. Se estivesse subindo, seria positivo. Só que o exercício quer saber para 1 mol, ó, para 1 mol da amônia. E esse ΔH é para 2 mols da amônia. Então, se eu quero para 1 mol, o que eu faço? Eu divido por 2. Esse valor está para 2 mols, 1 mol, X. Então, esse valor dividido por 2 dá menos 48,5 kJ. Tá certo, pessoal? Considerado um exercício muito difícil, tá? Espero que vocês, né, tenham aproveitado. Um beijo grande, tá? Nosso próximo assunto a gente muda completamente. Eu fiquei um pouquinho mais aqui porque termoquímica sempre cai nos vestibulares, sempre, tá? Então, é importante aí que vocês tenham um conteúdo bem trabalhado, tá bom, gente? Então, um beijo, tá certo? Uma boa semana para vocês. E aí, um monte de carinha feliz aí dos minhos. Um beijo enorme em cada um de vocês, tá, gente?